Paz do Senhor, queridos irmãos, Vinícius Malorca que vos fala. Estou aqui para nós falarmos a respeito da lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical, que vai passar em todas as escolas do Brasil aí no dia 28 de novembro, nos domingos pela manhã. E a lição de número 9 é uma lição de extrema importância, como as outras já foram, mas é algo que chama de fato a nossa atenção, né? Dizendo de Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Como Paulo via essa questão da formação de obreiros. Ele era um grande apóstolo, um homem que foi usado poderosamente por Deus, mas ele tinha uma compreensão de que havia uma responsabilidade sobre ele de preparar novos líderes para a igreja, entendendo que ele, Paulo, era finito, entendendo que ele estava determinado a viver durante um período, e o ser humano, quando muito, vive 100 anos, né? Então, para dar sequência ao seu ministério, para que a igreja pudesse ser cuidada mesmo em sua ausência, Paulo entende a responsabilidade e a importância de preparar novos líderes, né? E por isso Paulo ele tinha essa compreensão tão grande que nós vamos ver que ele diz que ele não tinha nada, tenho minha vida por preciosa. Ele realmente dedicava a sua vida completamente ao Senhor, mas mesmo assim compreendia que se ele não treinasse novas pessoas, ele não conseguiria alcançar o mundo inteiro com o Evangelho. A visão de Paulo é uma visão muito linda e interessante de nós compreendermos que nosso alcance ele é limitado, mas quando treinamos, capacitamos, discipulamos a nova geração, as futuras gerações, para dar sequência ao Evangelho, então nós podemos ver que o Evangelho vai prosseguir até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior lástima talvez que aconteça no âmbito de uma igreja são gerações desconectadas uma das outras. Paulo tinha essa visão. Ele entendia que precisava capacitar aqueles que viriam após ele, os jovens obreiros, para dar sequência a este ministério. Paulo ele não estava com a sua mente e os seus olhos focados apenas no agora ou no local onde ele estava. Pelo contrário, ele tinha uma visão ampla do Evangelho. Paulo vai falar ali em Atos 20, é nosso texto base para estudarmos essa lição inteira. Ele diz primeiro que ele nunca deixou de anunciar o Evangelho. Paulo ele tinha essa compreensão e quer passar agora para aqueles que irão dar sequência. Em Éfeso, ele quer passar para eles essa necessidade de preparar, de não se ausentar. É função do obreiro, é nossa função preparar as futuras gerações na palavra de Deus. E ele diz que, por parte dele, ele nunca deixou de ensinar a palavra. E ele está dizendo ali, falando que no versículo, se não me falha a memória, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então Paulo está passando já algumas orientações muito importantes. Ele diz primeiro que a função destes novos obreiros apacentar o rebanho, cuidar do rebanho, cuidar da saúde espiritual, emocional, física, e ele está passando essa responsabilidade. Agora, interessante que Paulo vai dizer também o rebanho de Deus, trazendo a compreensão que ele tinha de que aquele povo, a igreja do Senhor, não pertence a um líder, não pertence a uma pessoa, mas pertence ao próprio Deus, pertence ao próprio Cristo que deu a sua vida por nós e pelo rebanho do Senhor. Então, nós precisamos passar esta necessidade. Nós jamais podemos viver ou liderar para nosso bel prazer, para satisfazer as nossas próprias vontades. Antes, precisamos liderar em temor, sabendo que estamos cuidando de algo que não é nosso, algo que é do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dia teremos que dar conta. Esta responsabilidade que Paulo está passando aos jovens obreiros. Ele vai falar que na ausência de Paulo, na sua ausência, no momento que ele saísse, eles precisariam estar preparados para as falsas doutrinas, aquelas pessoas perversas que entrariam no meio do povo de Deus, e os jovens obreiros precisam estar preparados
para ter uma boa defesa da fé, para saber se defender, defender os seus princípios, defender suas doutrinas. Paulo tinha essa preocupação. As futuras gerações precisam conhecer o Evangelho profundamente para que possam se defender das falsas doutrinas. E ele vai dizer também, né, agora no versículo 31, ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo está falando, primeiro, que ele passou durante esse período tão grande, e por ser este período tão grande em Éfeso, ele viu o terreno ideal para treinar novas lideranças, porque para treinar é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso empenho, é preciso conversa, né? E Paulo está dizendo: eu não cessei durante esses 3 anos, noite e dia de admoestar com lágrimas. Paulo está dizendo que ele treinou, ele preparou, ele admoestou com lágrimas, com amor, fala do amor dele pelas almas. Ele não fez isso para si, ele não fez isso para angariar para si seguidores. Ele fez isso porque ele amava e ele ama a igreja do Senhor. Por isso que Paulo está fazendo. Isso é importante nós entendermos. Nós nada conseguiremos fazer para o Senhor se não tivermos amor. Se nós tivermos a visão centrada na nossa própria vontade, nós não conseguiríamos fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso serviço na obra do Senhor precisa estar centrado no amor a Deus e no amor pelo próximo, pelas pessoas. Agora, outra parte interessante deste versículo é que Paulo vai dizer a cada um. Ele admoestou a cada um de vós, né? Como é importante isso, nós entendemos que para treinar lideranças, para preparar a futura geração, nós precisamos dedicar tempo, precisamos sentar individualmente com as pessoas e conversar com elas, entender as suas dificuldades, entender o que as demandas da sua geração, porque muitas vezes nós não compreendemos, porque somos de gerações diferentes. Entendendo as demandas da sua geração, podemos, através da experiência, da palavra de Deus, prepará-los para enfrentar estas doutrinas e tantas coisas que têm surgido. Os tempos de hoje não são tempos diferentes. Nós precisamos capacitar lideranças, porque temos sofrido com ataques constantes e diários contra o Evangelho. Mas se nós entendermos que precisamos e conseguirmos capacitar as futuras lideranças, temos certeza de que o Senhor irá usá-los para defender o Evangelho genuíno e alcançar muitas almas, ainda que os tempos sejam difíceis e trabalhosos. Cremos assim, em nome de Jesus. Então precisamos ter esta compreensão de que eles não são nossos e que tudo o que eu faço para o Senhor precisa ser centrado em amor e a importância de cuidar individualmente de cada um deles, ensinando em toda a doutrina da palavra de Deus. Dedique tempo, dedique a sua vida a treinar as pessoas. Há um grande pastor norte-americano que uma certa vez disse que a sua liderança ela não é vista ou ela não é medida na sua ausência, na sua presença. A sua liderança é sempre medida na sua ausência. Então, o que ele quis dizer com isso? Quando você treina, quando você capacita, quando você investe em pessoas, então você terá certeza que mesmo na sua ausência o Evangelho vai seguir, a igreja seguirá, os seus discípulos darão sequência à visão que Deus entregou ao seu coração. Invista nas futuras gerações. Não permita que o diabo, meu irmão, tente afastar, desconectar os adolescentes dos jovens, os jovens dos adultos, os adultos dos anciãos. Não, é no corpo de Cristo, é na união destas gerações, é no amor que temos um pelos outros que veremos a igreja do Senhor avançando com muita saúde espiritual para ganhar o máximo de almas até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora no tópico 2, nós vamos ver a preocupação de Paulo com estes falsos ensinadores, né? Que diz a palavra lá que nós lemos em Atos capítulo 2, o texto de introdução da Escola Bíblica Dominical, vai falar que eles atrairiam, homens perversos que atrairiam após si o rebanho do Senhor, atrairiam as pessoas para si, né?
Então é interessante, a primeira característica de um falso líder, você pode ter certeza que é atrair as pessoas para si. Eles não têm responsabilidade, cuidado de atrair as pessoas para Cristo. Vivemos de um tempo que as pessoas estão em busca, em caça de seguidores, né? E por buscar seguidores, muitas vezes elas esquecem a Cristo, elas querem falar o que as pessoas lhe agradam o coração, elas não têm o compromisso de levar as pessoas à salvação. O verdadeiro líder, e é isso que Paulo está ensinando a eles, o verdadeiro líder não atrai as pessoas para si, mas atrai as pessoas para Cristo. E Paulo vai dizer de duas grandes ameaças que existiam na igreja primitiva. Primeiro eram os judaizantes, judeus que se convertiam ao evangelho, mas eles queriam inserir elementos da lei mosaica para colocar como requisito de salvação. A graça de Cristo não era suficiente. O sangue de Cristo vertido na cruz não seria suficiente. Antes eles precisariam cumprir alguns ritos da lei mosaica para que pudessem alcançar a salvação. Isso, veja, meus irmãos, era um ensino muito prejudicial à saúde espiritual do povo. Levavam muitos à perdição, gerava divisão dentro da igreja, levavam as pessoas a se tornar muitas vezes religiosos, se tornar legalistas, né? E os judaizantes faziam isso. Para você ser salvo, você precisa de circuncisão, você precisa guardar o sábado, você precisa guardar alguns ritos da lei mosaica. Mas Paulo vai dizer em Éfeso capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está dizendo, não é pelo que vocês fazem. Vocês podem ser os melhores guardadores, os melhores mestres da palavra de Deus. Não é pelos seus méritos, nunca será pelos nossos méritos, mas é pela graça de Cristo naquela cruz. Tendo morrido por nós, verteu seu precioso sangue. E ele, quando ninguém mais achava que havia esperança, ao terceiro dia ressuscitou, nos dando a esperança de que um dia iremos morar com ele nos céus. E ele disse, ele nos fez a promessa que ele viria nos buscar, né? Então, esses judaizantes queriam anular a graça do Senhor, queriam colocar requisitos, né? Tornando a porta tão estreita muitas vezes. Sabemos que a porta é estreita que leva à salvação, mas tornava cada vez mais estreita a ponto de que muitas pessoas não conseguiriam chegar à salvação. E Paulo está preparando os futuros líderes. Veja a importância, irmãos, de nós entendermos o que a geração sofre, quais são as demandas da geração, de nós compreendermos, né, o que tem atacado a fé desta geração, para prepararmos então, com base nisso, da experiência da palavra de Deus que os obreiros mais velhos têm, nós prepararmos as futuras gerações para este embate contra a fé, prepararmos uma geração que saiba defender as doutrinas básicas da fé, que conheça a palavra do Senhor. Por isso é importante. Se naquela época existiam os judaizantes, hoje em dia existem muitos outros grupos, né, que têm se multiplicado, que tentam atacar a fé genuína da palavra de Deus e infelizmente tem levado muitos seguidores após si, tem levado muitos seguidores à perdição por não conhecerem a palavra. É nossa função preparar as futuras gerações para os embates que terão. Muitos não querem se envolver com isso. Dizem, eu sofri para chegar até aqui, logo as futuras gerações precisam sofrer também. Este pensamento é completamente errado e não é um pensamento bíblico, tanto que Paulo se preocupa em pegar cada um destes pontos de adversidade da sua geração, da sua época, e treinar e preparar os seus líderes, né, para que dessem sequência ao evangelho e estivessem preparados contra este embate. Um outro grupo, né, que se levantou naquela época são os gnósticos, que eles diziam que o espírito era perfeito e a carne era completamente depravada, né? Então eles estão trazendo um ensino em que o espírito, que Cristo é perfeito, que o meu espírito é perfeito, que Cristo é 100% espírito, e dizendo que a carne é completamente depravada. E isso fez com que muitos, né, trazendo uma visão bem simplista sobre os gnósticos, isso fez com que muitos, entendendo que a carne era completamente depravada, se entregassem aos seus prazeres e banalizassem a graça do Senhor, não vivessem em santidade, entendendo logo, se eu sou carne, eu sou completamente depravado e eu não tenho como frear a minha carne. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos viver em santidade, não podemos banalizar a graça.
E este ensino, infelizmente, tem atacado muitas destas gerações atuais. Tem muitas igrejas, muitos prédios que têm se levantado e falsos líderes têm dito para esta geração que para ser salvo tudo já foi feito e eu não preciso estar separado do mundo. Eu posso viver uma vida de qualquer jeito porque a minha carne se inclina ao pecado. Logo, eu não preciso combatê-la. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina: sede santos como eu sou santo. Ninguém verá Deus sem santidade. É a palavra de Deus que nos diz. Não são apenas nós, os nossos ensinos que estão dizendo, mas nós olhamos para a palavra e vemos claramente a necessidade de separação. Um povo zeloso, um povo seu, zeloso e de boas obras. É este povo que o Senhor vem buscar, este povo separado, né? Então, Paulo está preparando esta geração para essas dificuldades que eles teriam com os gnósticos, né? Usando até a questão da filosofia da época para trazer falsos ensinos, falsas doutrinas, trazendo relativismo, né, na sua época. Hoje está muito em voga o relativismo moral, o relativismo ético, o que é certo para mim não é certo para você, mas sabemos que há somente um certo, e este único certo é a palavra de Deus. Né? Não existe esta questão do relativismo que este mundo tem tentado colocar e tem arrastado muitos para a perdição. E outro ponto que Paulo está dizendo de muita importância para nós como líderes que estamos preparando futuras gerações é termos compromisso com Cristo. Paulo está dizendo: eu prego a vocês, mas eu vivo o que prego. Eu prego a vocês, mas vocês podem observar a minha pregação através das minhas ações. Não podemos, isso nunca pode estar desconectado. As futuras gerações, jovens, adolescentes, principalmente estas gerações agora que estão vindo, elas não acreditam apenas no que você diz, elas acreditam no que você diz junto, nunca desconectado, mas conectado com o que você vive, com o que nós vivemos. O grande líder, o líder usado por Deus que irá preparar novas gerações, é aquele que o seu discurso está conectado com as suas ações. Muitos têm medo de dizer o que Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitos têm medo de dizer, acham uma afirmação muito pesada. Mas hoje os líderes da igreja que estão preparando futuras gerações precisam ter esta afirmação em seus lábios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não há tempo de viver e não adianta mais queremos viver uma fé desconectada do nosso discurso. Pelo contrário, os líderes precisam levantar a bandeira do Evangelho e viver genuinamente o que estão pregando. E não pode ser outra coisa a não ser a palavra de Deus. Paulo está dizendo: olhem para mim, olhem para mim. Vocês olhando para mim, vocês verão um homem que segue o Evangelho assim como prega. E para preparar as futuras gerações, meu irmão, você precisa dizer para estas futuras gerações: se ninguém está fazendo, olhe para mim, porque eu sou seguidor de Cristo e eu sou imitador de Cristo Jesus, meu Senhor. As minhas ações precisam refletir os meus ensinamentos. Amém? No tópico 3, Paulo vai dar algumas ênfases maior aqui no tópico 3, aos cuidados que o obreiro precisa ter consigo mesmo, né? E muitas vezes este cuidado está relacionado aos seus projetos, a querer viver os seus próprios sonhos. Paulo está dizendo aqui da importância de nós termos a vida desprendida dos bens materiais, né? Paulo não está dizendo que é ruim alguém buscar ter alguma coisa, adquirir alguma coisa, mas ele está dizendo não podemos ter apego material. Paulo disse, eu já citei aqui, né? Em nada tem minha vida por preciosa. Paulo está botando seus planos, seus projetos em segundo plano, em detrimento à vontade de Deus para a sua vida, para que ele possa alcançar o máximo de pessoas e pudesse preparar as futuras gerações. Paulo está nos deixando este ensinamento, né? Em 2 Timóteo 2:4, ele também vai dizer: ninguém que milita o bom combate, ou este combate que nos foi proposto, se embaraça com as coisas da vida, a fim, né, de agradar aquele que o alistou para esta batalha.
Então Paulo está dizendo que nós não podemos nos envolver com as coisas dessa vida, nos envolver a ponto de viver por elas. Muitos têm abandonado o ministério, têm abandonado o seu chamado, muitas pessoas preparadas, vocacionadas e que nós vimos talentos, mas que têm abandonado o seu chamado, né, por amor e apego aos seus sonhos, por ganância, por avareza, por amar mais os bens do que amar os projetos e os planos de Deus para a sua vida. A futura geração precisa compreender que para vivermos os sonhos de Deus, muitas vezes teremos que abrir mãos dos nossos sonhos. Veja que é um ensinamento que muitas vezes não está sendo pregado, não está sendo falado. Para vivermos os sonhos de Deus, precisamos muitas vezes abrir mão dos nossos próprios sonhos. E também está falando aqui nesse tópico 3 a importância de nós cuidarmos de nós mesmos, né? E este cuidado, ele não quer dizer apenas a vida espiritual. Paulo está falando sobre a vida emocional. Paulo está falando sobre a vida física, né? Eu preciso cuidar do meu físico, eu preciso cuidar da minha alimentação, porque se não cuidar, depois muitos não cuidam, vivem uma vida desregrada, né, na sua parte física, não fazem exames corriqueiramente e quando aparece uma enfermidade, muitas vezes depositam isso, né, ao diabo, mas nunca teve o cuidado de cuidar da sua vida física, do seu físico, né? Então a importância de nós tomarmos cuidados com alimentação, exercícios físicos e assim por diante. Tudo isso nos ajuda muito a darmos sequência e irmos mais longe ainda pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vemos também a importância do cuidado emocional. Vivemos em um tempo trabalhoso, vivemos em um tempo em que há muita correria, tanto no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito ministerial, mas nós precisamos colocar as nossas emoções em ordem. A melhor forma de colocarmos nossas emoções em ordem é nós termos uma vida de oração, né? Mas também precisamos de um tempo de lazer, precisamos de um tempo para desconectar a nossa mente da correria diária, né? E isso também fala desse cuidado emocional, não só para o obreiro, não só para a sua vida, mas para a sua família, né? É importante cuidarmos de nós mesmos, de cuidarmos da nossa família. Precisamos tirar tempo, ainda que este tempo muitas vezes não seja o que nós queríamos, todo o tempo que nós queríamos, mas precisamos tirar um tempo muitas vezes com a família para falar de coisas de família, para que haja toda essa saúde emocional, né? Ora, alguém que não tem uma saúde emocional dentro da sua família dificilmente conseguirá viver e ter uma liderança produtiva, porque o ministério começa em casa, a liderança começa em casa, né? Então, aqui Paulo também está falando sobre a importância do cuidado com as doutrinas básicas da fé, palavra, jejum, oração. Não adianta nós corrermos, irmãos, e fazermos tantas coisas se nós deixarmos estes princípios da nossa vida. Se você quer ser um grande líder, quer marcar a sua geração, quer preparar futuras gerações, antes de tudo, ensine elas a preparar as suas vidas espirituais. Precisam ter vida de oração, precisam ter vida com a palavra de Deus, precisam ter intimidade com o Senhor. Senão, não adianta nada, não conseguirão ter resultado espiritual. Talvez um resultado momentâneo de um movimento, mas o resultado verdadeiramente genuíno, o resultado duradouro é aquele que vem através da vida espiritual dos seus líderes, né? Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está dizendo, se você cuidar da doutrina, se você tiver uma vida conforme a palavra de Deus, você vai salvar tanto a ti mesmo, você vai cuidar tanto de ti mesmo espiritualmente, como aqueles que estão ouvindo você. Lembra que eu disse? As futuras gerações, preparar novos líderes, diz respeito a viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora cabe a mim e a você preparar as futuras gerações para dar sequência e para alcançar nos locais mais longínquos o Evangelho do Senhor. Não tenha receio de ensinar, não tenha receio de preparar pessoas
e talvez o pensamento errado de muitos, e talvez essa pessoa amanhã me substituir. Não, não faça isso. Há muitas almas esperando para que o Evangelho seja anunciado. Há muitas pessoas esperando para que a sua graça, a graça do Senhor chegue até as suas vidas. Então, irmãos, para que este Evangelho chegue até os confins da terra, é preciso que nós, como líderes, preparemos o máximo de pessoas, treinemos o máximo de pessoas e, como eu mencionei antes, né, possamos ver o Evangelho alcançando o máximo de almas até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esta lição, que esta reflexão tenha falado do teu coração e possa te ajudar como um vídeo de apoio aí para essa lição, né? Estude com mais afinco, mais profundamente. O vídeo é curto, mas o que conseguir passar, espero que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, né? E faça com que aqueles que te ouvem também tenham esse desejo ardente que Paulo tinha de preparar pessoas até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nisto está um dos grandes trunfos de um líder, é entender que ele é finito, que ele não é eterno e que ele, para ver o Evangelho de Cristo genuíno sendo pregado até os confins da terra, ele precisa ter a consciência de que ele está passando o bastão a alguém. Precisa ter o cuidado individual com cada um para ver o crescimento do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.